Jesus está voltando. Vamos falar sobre isso? Eu tive um sonho recentemente. Eu sou uma pessoa que gosta muito de estudar os sonhos. Tanto na abordagem psicanalítica, Freud, Jung, como também espiritualmente. Eu sempre fui uma pessoa muito tocada, uma pessoa que Deus sempre falou muito comigo por meio de sonhos. Eu já tive várias revelações, várias visões. Eu já tive vários sonhos premonitórios de coisas que aconteceriam e acabaram realmente acontecendo, prenúncios, profecias. Eu sempre fui afeiçoado por essa arte, que é uma forma de comunicação tanto da mente quanto do próprio Deus. E eu faço inclusive um convite para que você comece a prestar mais atenção no que você sonha, comece a tentar entender melhor a si mesmo, o que eles querem dizer, porque todo sonho carrega uma linguagem, todo sonho carrega uma mensagem. Freud, ele tem um livro extenso, o pai da psicanálise, ele tem um livro extenso apenas estudando a interpretação dos sonhos. Não a interpretação, como que eu digo agora, no sentido errôneo de você criar significados e generalizar como se aquilo servisse para todo mundo. Que quem faz muito isso são as pessoas, não é atacando ninguém, mas muitas pessoas fazem isso com horóscopos e, enfim, pessoas da astrologia. Mas os sonhos, cientificamente já comprovado, eles possuem mensagens do próprio inconsciente. Mensagens que revelam mais sobre nós mesmos, revelam mais sobre coisas que a gente desconhece de nós mesmos. Traumas, desejos, medos, coisas que esquecemos e precisamos lembrar, coisas que não entendemos quando estamos acordados, mas de noite a nossa mente trabalha para nos preparar para lidar com certos desafios da vida, mesmo que a gente não perceba. E também, durante toda a história, não só no cristianismo, mas em várias religiões, mas principalmente no cristianismo e no judaísmo, a gente vê a Bíblia repleta de exemplos de como Deus usa os sonhos para dar visões, para dar revelações. Sempre foi uma ferramenta, uma arma muito poderosa para Deus, para entregar mensagens a nós. E eu tive um sonho recentemente que me deixou bastante atônito. Ele me deixou uma impressão muito forte em mim. Como Jung costuma utilizar esse termo para falar dos sonhos que ele tinha, as visões que ele tinha, me deixou uma impressão forte que eu não entendi a princípio, mas aos poucos Deus foi me revelando e eu interpretei esse sonho tanto pela abordagem de Freud quanto pela abordagem de Jung, e Deus também me deu o significado espiritual desse sonho que eu tive. Foi um sonho profundo, um sonho que me tocou, um sonho que não foi como qualquer outro, porque vocês conseguem saber quando um sonho é apenas um sonho e quando um sonho ele tem algo a mais. Eu vou contar primeiro o meu sonho, como que ele foi. Foi um sonho em camadas. Em camadas que eu digo é que eu tive um sonho dentro de um sonho, e o sonho dentro do sonho representava algo para o eu que estava sonhando, e este algo também representava, este algo para este eu do sonho também representava algo para mim acordado. Então, são 3 camadas de sonho. Um sonho dentro de um sonho que representa algo na vida real. Neste sonho, na primeira camada, no sonho dentro do sonho, eu sonhei que havia o símbolo do zodíaco na minha frente, bem astral, representado por constelações, haviam signos, só que eles estavam diferentes. E o foco maior no meu sonho foi em 2 desses signos, representando o número 6 e o número 9. Ele tinha, parecia, esse símbolo do zodíaco parecia um relógio também, ele rodava no sentido horário, e o foco principal era o signo do peixe e do galo. Eu sei que no zodíaco esses signos, pelo menos o galo, não existe, né?
mas no meu sonho ele tinha um significado, tanto que os outros foram obscurecidos, os outros não importavam. E estes signos, os peixes e o galo, estavam em sentido horário, do 6 para o 9, porém de repente esses signos se transformaram em palavras. E haviam 3 palavras embaixo, peixe, 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 e uma palavra em cima, galo. E os peixes, eles se inclinavam como se eles fossem sair da água, eles apontavam para o galo. E então veio uma voz que me disse assim, está perto, está vindo. Então eu acordei dentro do sonho. Eu tive um sonho e dentro do sonho eu acordei deste sonho. E o eu deste sonho queria entender tudo aquilo. Aí quando eu acordei, eu estava pressentindo que havia um ser, como se fosse um espírito, ele era branco de luz, e ele estava chegando, e eu tinha que me preparar para aquilo. E nessa casa, quando eu acordei, neste sonho, havia um homem, eu não sei quem é este homem, mas ele falou assim, presta atenção porque ele está vindo. Que no caso, no sonho, era representada por uma mulher. Eu não consigo lembrar agora com clareza o que essa mulher representava. Mas é como se fosse um espírito. Porque também nos estudos das religiões há muita representação do espírito como feminino. Então, tanto o Espírito Santo, que ele tem a igreja, que é a noiva, e em várias outras vertentes o espírito é representado pela forma feminina. Só que este homem que estava na casa, eu não sei quem ele era, mas no sonho ele era um parente que eu não conheço, nunca vi. E ele me disse, está vindo, e eu estava ainda com a impressão forte daquele sonho que eu tinha tido, dos signos. E daí este espírito se aproximou de mim e falou assim, está vindo. Só que este espírito que se aproximou, o sonho não era sobre ele, que ele estava vindo. Ele estava vindo para avisar que algo maior estava chegando. E então eu acordei. De fato, acordei dos 2 sonhos. E o engraçado é que eu tentei encontrar um sentido para aquilo, porque me tocou bastante. E alguns dias depois, eu continuei minha leitura de um dos livros que eu estou lendo de Jung. E nessa leitura, na mesma sessão, eu acabei lendo novamente. Eu li algo sobre peixes e sobre galo. E olha que engraçado, o Jung, ele usou o exemplo do galo para falar de Pedro, porque é um livro que Jung aborda muitos exemplos religiosos, bíblicos, para explicar explicar a psicologia do que ele está ensinando. E ele usou o exemplo de Pedro e falou sobre o galo. E também tinha peixes. Para Jung, o inconsciente ele sempre vem à tona, né? Ele sempre traz das profundezas algo para o consciente, ele traz algo das profundezas para a superfície. E os peixes representam isso. Os peixes representam algo que está no fundo do mar, no fundo das profundezas, no fundo do abismo, nas profundezas. E no meu sonho, os peixes, eles inclinavam para o galo, eles saíam. Então era algo oculto, algo profundo, algo escondido que estava sendo trazido à tona, que estava sendo revelado. Algo que não estava ali visto, mas que estava chegando, que estava saindo das águas. Nessa mesma sessão, Jung ele usa o exemplo dos peixes para falar de 2 coisas. Ele fala tanto do peixe do cristianismo, do símbolo do cristianismo, que representa Jesus, certo? E também tem a era de peixes, porque no zodíaco existem as eras. Para os universalistas, para as pessoas da astrologia também, existe uma era que é a era de peixes, que ela é a próxima era no calendário cosmológico. A próxima era, quando terminar essa e entrar a próxima, vai ser a era de peixes. A era de uma evolução, de um progresso espiritual na humanidade e no próprio universo. E que relação isso tem com o cristianismo? Porque os peixes também representam não só a era de peixes, como o próprio cristianismo,
que era essa de peixes que vai vir? É o reinado de Jesus. É o reinado de Deus sobre a humanidade. E o galo, quando a gente entra no contexto de Pedro, Jesus alertou Pedro que antes que o galo cantasse, 3 vezes Pedro negaria Jesus. E então Pedro nega Jesus e quando ele escuta o galo cantar, dá um estalo e ele lembra do que Jesus falou e o que ele acabou fazendo. Presta atenção nisso daqui. O galo, ele é símbolo do quê? Do despertar. O galo, quando ele canta, é para que a gente venha acordar. Ele é um despertador. O galo para Pedro, ele também foi um despertar. O galo cantou e Pedro despertou. Deu estalo, ele acordou para a vida e pensou no que ele tinha feito. Eu entendi então a revelação que Deus quis me dar através deste sonho. Eu entendi que os peixes se inclinando para o galo representavam uma era que está chegando, que é a volta, o retorno de Jesus, que é o reinado dele que está próximo, a vinda dele que está próxima, algo das profundezas, chega a me arrepio, algo das profundezas chegando para a superfície, algo que está longe chegando para perto, e esses peixes apontando para o galo representava o quê? Desperte, acorde, preste atenção, abra os olhos, porque o tempo está próximo. Outra característica do meu sonho, dentro do sonho também, que revela a confirmação desse significado, desse entendimento, é que o próprio símbolo, o próprio zodíaco aparecia em forma de relógio e os peixes estavam no número 6 e o galo no número 9. Ou seja, os peixes apontando para o galo, representando Jesus está voltando, desperte, e o próprio relógio avançando, porque o relógio indo do 6 para o 9 representa o tempo passando, o tempo que se aproxima, a hora que está se aproximando. Olha só quão profundo a revelação deste sonho e a confirmação de que este entendimento, essa interpretação é correta. O tempo está passando, algo de longe está chegando para perto, Jesus está voltando e nós temos que ouvir o galo cantar, nós temos que despertar, nós temos que abrir os olhos e nós temos que ficar atentos, como Pedro ficou atento depois que ele percebeu que havia negado Jesus.